Solicito a vocês que participem ao máximo do nosso chat, tá bom? Que vocês escrevam tudo aquilo que vocês tiverem vontade, que vocês se sintam muito donos dessa formação, porque a formação ela é nossa. Nós aqui estamos no papel de mediador, na verdade eu, a minha equipe hoje dos anos iniciais, a professora Alcione e a professora Verônica, ambas estão convocadas na EFAP, hoje e amanhã, falando um pouco sobre o Inova, e a PCNP professora Miyoko, ela já tinha uma consulta agendada de alguns meses e ela não teve como faltar. E aqui estou, então, representando a nossa equipe e vou precisar muito, mas muito da participação de vocês, até para eu não me sentir aqui, já estou me sentindo sozinha porque eu estou até sem máscara por conta de estar só na sala, tá bom? Então, por favor, interajam o máximo possível no chat e aí no momento de solicitar a palavra também. Professor Reinaldo, nosso diretor, nossa, é a segunda vez que eu chamo ele de Reinaldo, e é Reginaldo. Reginaldo, você já está na formação? Ele estava na formação do período da manhã, que começou um pouquinho mais cedo, e aí ele falou que viria para dar um bom dia aqui para vocês. Assim que ele chegar na reunião, eu peço para ele, então, entrar e dar os bom dia, tá bom? Eu vou, então, aqui, a nossa TPC de hoje, o tema que a gente trouxe para conversar um pouquinho com vocês foi uma solicitação, tá? Uma solicitação dos nossos queridos PECAIs, que acompanham a escola de vocês, que fazem todo um trabalho junto aos nossos coordenadores. Então, numa reunião, eles solicitaram se nós podíamos falar um pouco sobre metodologia ativa nos anos iniciais. E aqui está. Então, a TPC, Anos Iniciais Matemática, tema Metodologia Ativa. É o que a gente vai conversar um pouquinho, tá? Por favor, se o som estiver ruim, podem ir escrevendo que eu estou aqui lendo o chat, peço a palavra imediatamente e eu paro, tá bom? Objetivos para esse dia de hoje. Retomar a proposta discutida na TPC de Matemática sobre jogos pedagógicos, estratégias de ensino para o desenvolvimento das habilidades nas aulas de matemática. Essa formação nós fizemos no dia 16/9/2021. Nós falamos sobre jogos pedagógicos, jogos lúdicos versus jogos pedagógicos, tá bom? Então, a gente vai retomar um pouquinho essa formação. Segundo objetivo é conversar sobre metodologia ativa no planejamento das aulas de matemática. E terceiro, subsidiar os professores através da modelização de atividades que tenha como estratégia a metodologia ativa nas aulas de matemática. Tá bom? Nosso conteúdo, metodologia ativa, estratégia para desenvolver habilidades nas aulas de matemática. E aí a gente começa, então, a nossa primeira atividade, onde a gente traz o relembrando o tema discutido na formação. Essa que eu falei ali no objetivo, que era retomar, tá? Então, lá quando nós tínhamos ainda a hora de estudo, o EMAI, aquelas 2 horas a mais que você, professor, por adesão, participava, nós trabalhamos essa temática que foi trazendo a socialização das boas práticas envolvendo jogos pedagógicos como estratégia de ensino. Aqui do ladinho, meus amores, olha, vocês têm o link que vocês conseguem acessar a gravação dessa formação, tá? Todas as nossas formações, elas ficam no playlist do NPE, do Núcleo Pedagógico. Então, todos vocês têm acesso, é só entrar no site da diretoria, entrar no YouTube da diretoria, e lá vocês terão a lista, o playlist de todas as nossas formações, tá? Em especial, essa que eu estou aqui retomando com vocês. Nessa formação que a gente está retomando, nós tivemos como objetivo
dialogar sobre as impressões da atividade desenvolvidas com os estudantes, utilizando o jogo pedagógico como estratégia de ensino. Então, as escolas tiveram uma tarefa, que foi escolher um jogo pedagógico e realizar com os estudantes. Então, aqui nós falamos um pouquinho na formação quais foram as impressões dos professores ao trabalhar um jogo com proposta pedagógica, que é bem diferente só do jogo pelo jogo. Então, aqui nós falamos sobre isso. Socializar as boas práticas, envolvendo jogos pedagógicos nas aulas de matemática, então teve toda essa socialização. Subsidiamos os professores através da socialização, estratégias para incluírem no planejamento de matemática e dialogamos sobre os jogos lúdicos e pedagógicos como recurso metodológico no processo de inclusão de estudantes público da educação especial. Tá? Tivemos a participação nesse dia da PCNP Gisele, que é da educação especial, então foi assim fantástica essa formação. Os conteúdos foram jogos pedagógicos, estratégia de ensino para o desenvolvimento das habilidades nas aulas de matemática e jogos lúdicos e pedagógicos no processo de inclusão, olhando para os nossos estudantes público-alvo da educação especial. Mara, por que você retomou tudo isso? Porque a gente precisa ir compreendendo que a nossa formação, ela é contínua, tá certo? A formação, ela se dá no meu individual, no momento que, às vezes, muitas das vezes, nós estamos em casa. Quantos de nós, ao assistir um filme, né, num passeio com a família, você está lá assistindo um filme e, de repente, você fala, puxa, esse filme dá para eu levar para a sala de aula. Então, a nossa formação ela é contínua. O tempo todo a gente olha para a nossa prática e pensa em como potencializá-la, tá certo? Então, essa formação de 45 minutos esse ano, o ano passado nós tínhamos 2 tempos de 45, ela precisa ser muito... A gente precisa dar qualidade a ela, né? A gente precisa aproveitar ao máximo. Então, esse retomando tem toda uma intencionalidade de dizer assim, olha, se vocês querem se aprofundar mais sobre esse tema, nós já falamos sobre, acessem a gravação, retomem, façam uso delas aí na TPC. A ideia é gravar para que se torne, de fato, um conteúdo pedagógico que vocês possam levar na TPC de vocês ou no momento individual do professor, tá bom? Agora, olha que bom, agora eu vou poder ouvir vocês, tá? Então, a gente tem aqui na atividade 2, conversando sobre metodologia ativa, tá bom? E aí a gente tem uma questão norteadora, para a gente pensar um pouco. Aí agora, por favor, me ajudem, tá? Escreva bastante no chat, ou então depois vocês já peçam a palavra. Como podemos repensar o papel do aluno e do professor no processo de ensino e aprendizagem? Então, aqui nessa questão, nós temos 2 público-alvo, tá? Que é o estudante, ali está aluno, mas é estudante, e o professor, que somos nós. Como podemos repensar? Porque todo mundo já tem definido na sua cabecinha o nosso papel e o papel do estudante. Como que a gente pode repensar o papel do estudante e do professor, não esquecendo que nós estamos falando e conversando sobre metodologia ativa? Então, agora a pergunta é, como repensar o papel do estudante e do professor olhando para metodologias ativas? Por favor, escrevam então no chat, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre, tá? Olha, eu vou lendo para ir ganhando tempo, tá bom? E aí vocês vão enchendo o chat aí para eu ir lendo para vocês. A Zilda colocou assim, ó, o aluno deve ser o protagonista e o professor mediador do processo de aprendizagem. Sensacional, Zilda, sensacional. Então, olha, a Zilda já traz que o papel do aluno é ser protagonista e do professor, ele precisa ser o mediador desse processo. Quem que concorda com a Zilda, quem que discorda e quem pode acrescentar algo a mais? Por favor. Olha,
Pedra Branca está dizendo concordamos. Fabi, o que a gente pode falar um pouco mais sobre isso que a Zilda do Conceição colocou? Fiquem à vontade, tá? Escrevam do jeitinho que vocês acreditam ser, tá bom? A formação, ela é um espaço que permite a gente dialogar. E é através do diálogo que a gente traz toda essa reflexão, tá? Podem deixar a câmera aberta do jeito que eu vi que vocês deixaram aí, que é assim que é gostoso. O áudio precisa ficar fechado para não dar ruído, mas a câmera pode deixar aberta, tá? É a Rita, a professora Rita, que está ali? Não. É? E quem mais? Qual outra escola? Ah, tá, Fran. Fran está dizendo que logou como Zilda, mas é a Fran. Tá bom, Fran. Enquanto eu vou chamar aqui o nosso diretor de núcleo, que ele já abriu a câmera para dar um bom dia e ficar um pouquinho com a gente, escrevam para mim no chat, tá bom? Abra a câmera, isso, sensacional. Deixa a câmera aberta, que é assim que eu me sinto ainda mais acolhida por vocês. Regis, é com você. Oi, Mara. Bom dia a todos. Eu estava aqui pelo meu computador, só que o meu computador está sem câmera e aí eu tive que acessar também pelo celular, né? Mas enfim, boa formação para todos nós, né? Em ATPC. Eu acho que a formação em ATPC, acho não, tenho certeza, né? Que a formação em ATPC é um caminho que todos nós devemos valorizar, né? Visto que a prática do dia a dia a gente tem que estar sempre refletindo e sempre melhorando, né? E a TPC é esse caminho onde a gente busca essa reflexão e essa melhoria, tá bom? Vou ficar aqui quietinho, Mara, mas precisando de que eu fale alguma coisa, e você me chama, os colegas aí também que estão participando, né, precisando dialogar, eu estou aqui para isso, tá bom? Obrigado. Obrigada, Regis. Você é sempre muito bem-vindo. Você peça a palavra a hora que você quiser, tá bom? Obrigado. Como eu disse a vocês, o Regis também está em outra reunião, então ele fica aqui nos apoiando o tempo todo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque aqui a gente é tudo ciumento, tá? Bom, deixa eu continuar lendo então. Aí tem a Fabiana que disse assim, ó: os alunos devem ser estimulados a participar do processo de forma mais direta, e o professor deve proporcionar isso. Fabi, que fantástico que você trouxe, porque olha, a gente fala muito que o aluno, que o estudante, ele deve ser estimulado, mas ele tem que ser estimulado por quem, se não por nós, não é verdade? Nós, professores. Então, nós temos que proporcionar isso a ele. Então, olha como a gente está criando um conceito sobre metodologia ativa para pensar na nossa prática, né? De que forma essa metodologia ativa ela vem chegando na sala de aula. O Dom Pedro disse assim, ó, André e a Miriam, o professor ele é mediador, facilitador e articulador do conhecimento, e não apenas aquele que detém a informação. Nossa, como é maravilhoso ouvir isso e pensar nisso, né, Andréia, né, Miriam? De fato, o professor ele precisa ser esse mediador, e para ser mediador, como tem que ser cauteloso, não é? Como tem que ter uma escuta sensível para que a gente proporcione o que a Fabiana falou aos nossos estudantes num tempo curto de espaço, né? Porque a gente fica muito pouco tempo com eles. Perfeito o que o Dom Pedro fala. E aí ela diz: o aluno deve ser curioso e descobrir a partir de seus próprios questionamentos. Então, quando a Fabiana diz assim, olha, o professor tem que proporcionar ao estudante um momento para ele ser o protagonista. Quando o professor tem uma atitude dessas, aí então o aluno começa a perceber e aprender ali não só pelos questionamentos dele, mas pelos dos seus colegas também. Sensacional o que vocês trouxeram, e vão aqui, a gente vai alimentando todo esse nosso saber através dessa troca de informação. A Solange disse assim, olha,
proporcionar momentos de interação e diálogo com os alunos, caminhar juntos. Gente, nós estamos falando de uma metodologia que pede momentos ativos o tempo todo. O que quer ser, quando eu penso numa atividade, que atividade é essa que tem que ser ativa, né? Que aí eu penso no papel do estudante e no papel do aluno dentro desse processo do ensino e aprendizagem. Então, o diálogo tem que ser um diálogo que ensina, não é verdade? Para que então nossos estudantes aprendam. Quem mais? Mais alguma informação? Mais alguma coisa? Quem que quer abrir o microfone aqui e falar um pouquinho disso tudo que foi dito no chat, que eu amei. Vocês estão, assim, de parabéns, não só pelo que escreveram, mas pela participação, tá? Quem que gostaria, quem que não escreveu no chat, que gostaria de falar um pouquinho? Qual outra escola que não conseguiu escrever por algum motivo? Não? Posso continuar, então? Então, eu vou continuar, tá? Porque o nosso tempo é pequenininho, e aí pode me interromper a hora que vocês quiserem, tá? Olha lá. Opa, deixa eu passar aqui. Olha aí, olha exatamente aqui o que vocês trouxeram. Quando a gente vem para uma sistematização, então a gente fala muito disso, né? Da importância da sistematização dentro dos encaminhamentos da escola. Então, é interessante porque a gente lança uma questão norteadora para a gente começar a falar sobre um determinado assunto, nesse caso, a metodologia ativa. E aí é um momento sensacional que a gente vai fazendo a colheita desse conhecimento que a gente tem sobre metodologia ativa, e é tão automático que a gente aprende um com o outro assim, né? Olha, muito rapidinho, vocês escrevem, a gente já vai, nossa, eu não tinha pensado nisso. Olha que sensacional que a professora falou. Isso é trazer é pensar numa metodologia que me faça pensar o tempo todo, para que a hora que eu for colocar a mão na massa, quando eu tiver uma situação, problema, isso fique mais pertinho da minha realidade. Vamos olhar para a sistematização, então, pensar nisso tudo que vocês falaram, tá? Quando a gente pensa, então, do papel do professor, que é o que vai trazer esse ensino, ele tem que ser um professor que ele traga estratégias que coloque quem? O estudante no centro do processo de aprendizagem. Isso é fato, né, meus queridos? Pensar nas metodologias ativas é pensar num professor que tenha como prática estratégias e ele pense que é o aluno que tem que estar no centro e não eu o professor. Eu serei o mediador que caminha, né? Caminha abraçando todo esse conhecimento que os nossos estudantes trazem. Então, é o estudante que é o centro da atenção. Será que é assim que acontece sempre dentro da sala de aula? Será que ainda eu, professor, muitas vezes não acabo sendo o centro das atenções ao invés do meu estudante? Mas isso às vezes a gente faz sem querer. Por quê? Porque a gente determina um tempo curtinho. Quando a fala é do estudante, a gente acaba aqui falando demais, não é verdade? É difícil, não é fácil, né? Não é fácil você perceber que eu pensei numa atividade que tem como estratégia as metodologias ativas, que nada mais é de que ter uma prática, eu, professor, de pensar numa atividade que é o aluno, o centro. Se eu não proporcionar uma atividade em que o aluno seja o centro, o ponto central dessa atividade, eu talvez não esteja trabalhando a estratégia que eu planejei na minha aula. Então, a gente precisa pensar muito de que forma que a gente está levando uma atividade que tenha como estratégia o aluno centro dessa aprendizagem. E aí, quando a gente olha para o papel do estudante, o estudante, como vocês colocaram, ele precisa ser o protagonista. Protagonista do quê? Do processo de
construção do conhecimento. A gente não pode perder isso, tá? Então, ó, eu, Mara, eu, Miriam, eu, Solange, eu, Andréia, eu, Fabiana, todos que estão aqui, eu não posso perder de vista que a minha prática precisa ser uma prática que apresente essa estratégia do aluno ser o centro. Mas não é fácil pensar em atividades e mais difícil ainda é executar todas as condições didáticas que já estão previstas nos nossos materiais EMAI e outros livros didáticos que traga essa postura. Os materiais, eles já trazem essa postura. O que precisa é eu ir percebendo na minha prática se eu estou conseguindo exercer esse papel, tá? Se eu penso numa atividade que o estudante é o centro, de que forma que eu estou possibilitando, de que forma que eu estou permitindo o aluno ser o protagonista ao ponto de construir o seu conhecimento. Olha como aí a gente já começa a pensar nessas duas importantes vertentes que é o ensino e aprendizagem e a metodologia ativa, tá? Porque a metodologia ativa, ela não é para o aluno. A metodologia ativa se dá no processo de ensino e aprendizagem que envolve esses dois públicos, professor e estudante. Tá bom? Antes de ir para o próximo slide, eu vou ler o que a Escola Jorge Nino acrescentou. E aí podem escrever, podem pedir a palavra para a gente fechar esse primeiro momento, tá? Eu gostaria muito de ouvir alguém. Os estudantes, através de estímulos e questionamentos dentro de uma atividade proposta, serão provocados e impulsionados a aprender e buscar o conhecimento. Olha, Liliane e demais professores do Jorge Nino, se eu tenho uma postura, se eu desempenho esse papel olhando para uma metodologia ativa, são esses comportamentos que eu, professor, tenho que ter em sala de aula. Eu achei muito lindo o jeito que foi escrito, que está quando os estudantes são provocados, a gente consegue impulsioná-los a aprender. Olha que gesto lindo! Eu consigo impulsioná-los. Isso é fantástico. Fantástico. Isso é metodologia ativa. Isso é metodologia ativa. Lili, você quer falar um pouquinho? Estou vendo ela aqui no áudio, mas estou vendo que ela está escrevendo. Talvez o áudio esteja com problema. É isso aí? É isso que você está tentando escrever aí para mim? Ela fez assim com a cabecinha. Estou vendo aqui escola com muitos professores. Deixa eu ver se eu passar aqui, me fala quem é. Não mostrou para mim. Ah, a Eliana Fischer. Os professores, Eliana Fischer, vocês gostariam de comentar um pouquinho sobre isso que nós falamos até agora? Ah, tá. Jorge Nino disse que realmente está com problema no áudio. Sem problemas, continua participando no chat. Os professores do Eliana Fischer, quem que pode falar comigo em relação a essa sistematização que a gente trouxe? Olhando assim, escrito no slide, parece ser tão fácil, né? Mas exige uma prática de estudo, uma prática... Ah, olha só, gente, é verdade isso? Ó, eu já estou vendo o professor lá rindo. Ó, vou acreditar em vocês, hein? Tá bom, mas escrevam no chat, tá bom? Escrevam no chat, então. E aí, Rita, pois não? Oi, Mara. Oi, meu amor. O que nós estamos falando aí, hoje nós temos alunos, assim, bastante interessados, né? Não são mais alunos como, digamos, em 2019. Essa pandemia, ela deixou, assim, o aluno muito dentro de casa, mas também eles vieram, assim, com muita vontade de aprender. Não vou dizer, generalizar que são... 100%, né?
Exatamente, mas eu tiro pela minha sala de quarto ano, são alunos, assim, bastante interessados, eles perguntam bastante, como você falou, precisa a gente marcar o tempo, porque senão a aula é para eles, é deles, mas a gente precisa dar ali uma hora, pedir para eles pararem um pouquinho, para você dar oportunidade para outro, e está sendo, assim, maravilhoso. Esses alunos vêm com muita vontade de aprender mesmo. Concordo com a fala dos nossos colegas aí que escreveram. Nós, professores, somos realmente mediador desses alunos e tentamos estimular ao máximo aquele mais caladinho, que de vez em quando a gente acaba encontrando um ali tímido. É a maneira dele, a gente precisa respeitar, mas também precisa incentivar, tá bom? Ai, Rita, muito bom o seu depoimento. Às vezes, professores, os que ficam mais quietinhos e eu sei que observam. Essa é uma virtude importante, observar, né? Mas, quando vocês falam, vocês trazem todo o complemento da formação que aqui a gente prepara para vocês. É fundamental ouvi-los e mais fundamental ainda é saber o que vocês pensam sobre o assunto, tá? Então, quando vocês falam, a gente fica aqui muito contente, porque é através do diálogo, como vocês falaram, que se dá todo o processo, tá? E lembrem-se, nós somos eternos estudantes, tá? Então, aqui a gente está tentando fazer uma formação que eu preciso de vocês aí do outro lado. Então, não fiquem tímidos, não, tá? Falem aquilo que vocês acreditam ser, porque aí é dessa forma que a gente vai conversando e limpando se tiver algumas dúvidas, tá bom? Meus amores, então tá. Então a gente está aqui falando de metodologia ativa, mas Mara, será que precisava falar de metodologia ativa, né? Isso a gente já sabe. Pois é, quando foi nos solicitado, a gente ficou até um pouco preocupado, eu confesso a vocês. Por que que eu fiquei assim um pouco preocupada? Porque a metodologia ativa, ela sempre fez parte das condições didáticas do EMAI. Vocês concordam? Elas sempre estiveram presentes lá. Só que a gente não usava, né? Os anos iniciais não usava essa nomenclatura, essa terminologia. Não via, não era, a gente não via, e até hoje, né? A gente não abre lá e está escrito metodologia ativa. Aí, às vezes, parece assustar. A gente tem, então, parece assim que agora tudo é novo, estão falando de coisas novas. A metodologia é uma estratégia. É uma estratégia que exige do professor uma aula ativa. Tá? E por que que a gente trouxe aquela TPC que a gente tanto falou sobre jogos lúdicos e pedagógicos? Porque nós já falamos um pouquinho sobre a gamificação e a gente sabe que a gente tanto pode fazer uso de uma tecnologia, um jogo tecnológico, como um jogo não tecnológico. E nessa formação sobre os jogos pedagógicos, a gente teve excelentes exemplos sobre isso, tá? Mas a gente talvez precise aprofundar um pouco mais quando a gente fala de metodologias ativas, olhando para o nosso material, tá? E aí cada professor olhar para o material do professor do EMAI, olhar para o material do professor do Aprender Sempre, e quando você for planejar uma aula, se reconheça dentro dessa aula, tá bom? Se reconheça dentro dessa aula no sentido de que essa aula traz uma estratégia. E quais são as condições que eu preciso garantir para dar conta dessa estratégia acontecer em sala de aula? Isso precisa estar muito claro na nossa cabecinha, tá? Porque certamente, além da aula já planejada no material, vocês terão que fazer outros ajustes, porque o material ele é pensado para a rede. Mas aí na escola, vocês podem ter 2, 3 quintos anos, 2, 3, 4 quartos anos, e um é diferente do outro. Então, entra toda a intervenção que o professor realiza pensando nos diferentes saberes que a gente tanto já falou aqui. Então, aí o porquê de estudarmos um pouco mais
olhando para os encaminhamentos, olhando para os recursos, olhando para essa metodologia que pede uma metodologia ativa por parte do professor e por parte do estudante. Como disse a professora Rita, nós voltamos no presencial e eles vieram com muita sede, né? Seja do conhecimento em questão, seja de conversar com o professor, de olhar para o professor e falar, ai, que bom te ver, seja voltar a se socializar com os colegas, com os demais colegas de outras séries anos, se socializar novamente com os espaços escolares, com o diretor da escola, com todo mundo. Eles voltaram cheios de energia e felizes por estarem ali. Então, saber administrar tudo isso dentro de uma aula que pede uma estratégia ativa precisa de uma organização muito grande por parte desse professor, que é o mediador de todo esse saber. Agora a gente vai aqui para um próximo slide, que ele traz 5 formas de usar a metodologia ativa, tá? A gente vai falar um pouquinho só sobre eles. Então, a gente tem, olha, a sala de aula invertida, que foi muito falada, né? Muito usada na modalidade remota e que a gente usa até hoje. Então, quando a gente pensa numa metodologia ativa e a gente faz uso da sala de aula invertida, essa é uma prática que o professor inicialmente ele propõe aos alunos / estudantes realizar uma tarefa específica ou pesquisar sobre algo determinado, pesquisar sobre determinado conteúdo antes da aula. Então, olha, e isso todo mundo faz quando a gente encaminha, por exemplo, uma lição de casa para o estudante, para o nosso aluninho. Então, quando você solicita algo antes para o seu estudante, como aqui, por exemplo, eu vou pensar numa pesquisa ou uma entrevista com os pais, com os avós, com o irmão, para que depois ele use tudo que o aluno por si só pesquisou, preparou para esta aula, já é uma estratégia voltada à metodologia ativa. Assim, durante a aula, o docente utiliza o que foi feito por quem? Pelo estudante, e, se necessário, complementa com mais explicações. Então, fazer uso dessa sala de aula invertida é justamente oportunizar ao seu estudante ele se sentir esse centro, ele é o centro, sem ele trazer essa pesquisa, sem ele trazer o primeiro momento da aula, é como nós aqui, se eu pedisse para vocês socializarem uma determinada aula que a gente combinou aqui e vocês não trouxerem. A aula não tem uma continuidade, então a gente passa a bola, né? Vocês são o centro, vocês vão iniciar a formação. Quando a gente fala que o aluno tem que ser o centro, vou voltar aqui no slide, olha lá, o estudante tem que ser protagonista. Então, ele vai construir todo o seu conhecimento. Mas como que eu faço ele construir? Esse é um exemplo. Quando você combina com ele, olha, vocês farão uma pesquisa. E dessa pesquisa, nós faremos uma roda de conversa e são vocês que vão falar. Eu estou aqui só para ouvi-los. Combinado? E aí a gente vai aqui construir um mural junto, mas vocês que vão conduzir essa aula. Você já vai oportunizando esse estudante a ser protagonista desse momento. Então, são atitudes simples que a gente começa a combinar e a praticar em sala de aula, porque eu sei que isso não é do dia para a noite, não é fácil. A rotação por estações consiste em organizar a sala de aula em pequenos grupos, nas chamadas estações, que vocês já utilizam e muito na escola, né? Em cada uma delas, realiza-se uma tarefa diferente, que também a gente pode acordar que cada estudante fica responsável por uma estação. Então, de novo, eu coloco o estudante no centro,
para ele me ajudar a organizar todas essas estações que a gente vai fazer, seja na sala de aula, seja nas salas, tá? E em cada uma delas realiza-se uma tarefa diferente, por isso essa rotação. Embora todas estejam conectadas ao mesmo tema, então o tema é único, mas as atividades não. A ideia é que os alunos, estudantes, façam um circuito por essas estações, passando por todas as atividades. O uso de um recurso digital, aqui a gente já acrescenta esse elemento importante que faz parte dessa estratégia ativa. Em uma das estações pode ser útil para a gente coletar todos os dados sobre a aprendizagem dos alunos. Então, aqui a gente tem mais um exemplo de uma proposta que traga essa estratégia ativa e que coloque o estudante no centro da construção do seu conhecimento. Aqui a gente vai conhecer mais duas, que é o laboratório rotacional. Olha que bacana. Pega a dinâmica semelhante à da rotação, mas envolve outros aspectos da escola. A gente vem falando muito sobre os espaços, né, das escolas. Vocês acabaram de participar, a escola acabou de participar da culminância dos espaços de leitura na escola e foi sensacional. Então, a gente vem falando muito desses espaços. E aqui essa é a proposta. Aqui são formados 2 grupos, sendo que um ficará no espaço com o professor, que não precisa ser dentro da sala de aula, tá? E o outro irá utilizar um recurso digital em outro local, como laboratório de informática, a biblioteca ou outros espaços que cumprem essa função. Novamente, as ferramentas digitais podem auxiliar na coleta de dados. Então, aqui a gente tem mais uma proposta laboratorial. O professor fica com um grupo de estudantes e em outro espaço, os estudantes vão ficar com um grupo de estudantes como ele, mas ambos ali realizando a atividade mediada pelo professor. Porque, de novo, o aluno ele está no centro, é ele que vai protagonizar toda a construção do conhecimento mediado por esse professor. Aprendizagem baseadas em projetos. Ler e escrever, ele traz muito dos projetos, a gente está muito acostumado a trabalhar com projetos, porque ela é uma modalidade. Então, olha, possui várias definições, sendo um conceito bem amplo que busca ensinar os conceitos curriculares aos alunos, estudantes, integrando várias disciplinas. Então, a gente pode trabalhar aqui toda a interdisciplinaridade. É ideal que os projetos se baseiem em situações problema. E olha aqui onde entra de novo o aluno centro dessa atividade, dessa modalidade de projeto. Então, o projeto é importante quando a gente se baseia em uma situação problema real do contexto escolar e dos alunos, buscando uma solução buscando uma solução em forma de produto, o que vai envolver hipótese, vai envolver investigação, vai envolver a construção de um plano para a solução e muito trabalho coletivo e colaborativo. Olha quantas oportunidades dentro de uma modalidade de projetos você traz o aluno o tempo todo como protagonista e uma ação ativa o tempo todo, né? Ao final, os estudantes podem compartilhar as soluções construídas com a turma toda, sendo mediado pelo professor. E aí, o último das 5 é a aprendizagem baseada em problemas, que é, na verdade, aqui a gente traz como uma estratégia ativa, uma metodologia ativa, mas é toda a concepção do ensinar e do aprender que o EMAI traz, né? A gente ensina através de resolução de problemas. Como o nome indica, utiliza problemas para a construção dos conceitos desejados pelo professor. É interessante que os problemas sejam baseados na realidade de quem? Deles, dos estudantes, porque por mais uma vez a gente coloca ele no centro
e aí então a gente consegue desenvolver todos os encaminhamentos para que ele adquira as habilidades ali envolvidas quando ele se reconhece, que podem resolvê-los de diversas formas, ou seja, são abertos e as respostas não podem ser obtidas por resoluções simples, como a mera aplicação de uma forma. O processo de resolução dos problemas, inclusive, pode ser mais importante do que a própria solução. E isso nós sabemos bem, não é verdade? Já que o docente pode analisar a compreensão dos alunos pelo modo como resolveram. O trabalho em grupo ganha força com essa abordagem. Então, meus amores, escreva aqui para mim no chat se dessas 5 metodologias vocês já vivenciam aí na escola, se é comum aí na escola. Falem um pouquinho, vão escrevendo, porque aí eu vou falando um pouco, e aí a gente eu tenho poucos minutos para fechar aqui a pauta, mas vocês escrevendo, eu dou conta de ir lendo e trazendo a fala de vocês também, tá bom? Seguindo aqui o nosso slide, vão escrevendo, que daí eu vou lendo e vou puxando o que vocês estão colocando no chat. No entanto, mais do que conhecer essas definições, essas 5 que eu falei para vocês, é preciso ter em mente alguns pontos comuns que unem essas e outras possibilidades. O mais importante é destacar as ações que compõem o trabalho com a metodologia ativa. E é verdade, tá? Então, a gente precisa ir muito além de definir o que é metodologia ativa. Eu preciso ter muito claro, no meu papel de professor e no papel do estudante, qual é a função dele ali dentro de uma atividade, por exemplo. Assim, práticas como as citadas, que a gente conversou aqui um pouquinho, sempre buscarão o quê? Desenvolver a autonomia dos estudantes. Quando eu trabalho com uma estratégia ativa, não tem como pensar em não trabalhar a autonomia dos estudantes. Essas características, elas estão presentes em praticamente todos os modelos de aula que chamamos de ativo, tá? Desde que realmente seja ativo. Então, quando a gente pensa promoção de diferentes formas de interação, como em pares, em grupo, em duplas, eu tô garantindo essas características. Quando a gente pensa em trabalhos em grupos, em produções criadas de maneira individual ou coletiva pelos próprios estudantes, quando a gente descentraliza o papel do professor, então, quando a gente pensa nessas características, que todas as 5 que a gente apresentou aqui compõem tantas outras, a gente, de fato, a gente tem garantido uma autonomia dos estudantes, tá? Aqui, então, a escola Jorge Nino colocou, Eliana Fischer também com problemas no ar, tá? Regis, pessoal, aqui o áudio está normal. Acredito. Sim, Regis. Aqui é das 2 professoras o problema pontual lá na escola. Verdade. Então, começar um trabalho como esse, veja lá então, a gente já faz muito uso das metodologias, porque o nosso material ele pede essa estratégia. Mas vejamos lá. Começar um trabalho como esse exige, em primeiro lugar, uma mudança interna do próprio professor. E é verdade, né, gente? A gente precisa realmente olhar para a nossa prática e refletir, né? Refletir se a gente vem conseguindo exercer esse papel de mediador em sala de aula e trazer o aluno como protagonista, levando uma atividade em que ele seja o centro, tá? Tudo porque ele precisa planejar sua aula de modo diferente do expositivo. Agora, indo além do que o livro didático pode oferecer. E aí vem o encontro ao que eu disse lá atrás, né? A gente já tem toda uma aula planejada, mas eu preciso fazer as intervenções para a turminha em que eu leciono. Então, eu preciso ir além do que o material me oferta. Esse assume agora uma postura mais flexível e o papel de mediador, daquele que vai intervir para criar diferentes situações de ensino e aprendizagem. Olha que lindo o final desse parágrafo, né? Aquele que vai intervir para criar diferentes situações de ensino e de aprendizagem. Muito legal, né?
Gostariam de pedir a palavra? Gostariam, Fabiana, que está com um grupo grande? Escrevam para mim no chat, tá bom? A gente já está aqui finalizando. Quem pediu a palavra? Mara. Oi, amor. Escola Pedra Branca, Fabiana. Pois não. Então, essa atividade que você acabou citando aí pra gente, aconteceu aqui no Dia da Matemática, na Escola do Pedra Branca. Só que aí, no caso, foi a sala de aula invertida, né? Os alunos dos anos finais foram até as salas dos anos iniciais desenvolver essa atividade junto ali com o professor, tanto deles quanto nós dos anos iniciais. Aconteceu também esses dias numa atividade com a professora Frank, na aula de tecnologia, onde eles tinham que fazer a produção do teclado lá, né? E aí, por ele ser pequenininho, ela trabalha lá com o primeiro ano, ela chamou esses alunos dos anos finais para ajudar nessa atividade também. Então, assim, foi o dia da matemática foi muito gratificante, porque, assim, até falando lá, eu como regente da sala do primeiro ano, eu tenho um aluno especial na sala, e esse aluno precisava ali de alguém para estar, né, ajudando na atividade. E na minha situação ali da atividade foi a contagem de tampinhas. Então, eu lançava uma continha e eles tinham que realizar ali o desafio com a contagem das tampinhas. E nós temos vários registros disso. Eu até tentei enviar a foto para você, mas não consegui. Acho que a Fabiana deve ter te enviado. E dos alunos ajudando, auxiliando eles. Então, os maiores, né, eles tinham a equipe deles e eles auxiliando ali os pequenos. Então, foi, assim, um dia muito, muito legal, muito gratificante mesmo. Ai, muito obrigada. Muito obrigada pelo depoimento, porque a gente tem na rede professores iniciantes. E volto a dizer, parece que às vezes o que eu vou falar não tem importância, mas tudo que vocês trazem para a formação é de muito, mas muito importante. Sabe essa telinha aqui que eu coloquei para vocês? Eu já passei 2 minutos da nossa TPC. Eu não vou conseguir passar aqui, mas isso tudo vocês vão receber aí na pauta, tá? Eu já previa que não daria tempo, então eu não tô deixando de passar nada para vocês no tempo de 45 minutos. Aqui, olha, são links de práticas realizadas pelas escolas que trouxeram no dia daquela formação que eu falei que a gente fez sobre jogos pedagógicos. E aí depois assistam, tem tantas outras, tá? Como essa que a professora falou que a Fabi me mandou, as atividades, o que é interessante, fica a dica aí para vocês, PC, olhem para uma prática dessa que está aqui, ou aí da sua escola, e olhe para ela pensando no papel do professor e no papel do aluno. Será que essa atividade proporcionou o aluno ser o centro? Será que essa atividade proporcionou o aluno construir o seu conhecimento? O professor, ele desenvolveu um papel de mediador? É legal a gente poder conversar sobre isso, tá? Fica aqui, então, uma dica. Aqui, então, são sugestões de atividades que trouxeram uma postura de uma metodologia ativa, tanto do professor quanto do seu aluno. E aí, para a gente fechar, podem abrir as câmeras, tá, professores? Para a gente, quando finalizar, eu bater uma foto aqui no final. Aqui a gente traz a sugestão de atividade, tantas outras que nós temos, no nosso material Aprender Sempre, que vocês já devem ter feito aí, tá? A proposta era fazermos com vocês. Mas como eu fiquei sem a minha equipe aqui para me dar para fazermos juntas, nós combinamos o seguinte, eu já vou falar. Então, aqui, ó, a gente tem no Aprender Sempre, na aula 10, o bingo, o jogo do bingo, tá? Então, quando a gente vai lendo aqui os encaminhamentos, ele traz tudo o que nós falamos ao longo dessa formação. A gente vê uma postura, a gente vê a metodologia ativa o tempo todo, tanto na postura do professor quanto na postura do estudante. Agora, o que vai garantir o que está escrito ali acontecer são as minhas atitudes. As minhas atitudes de professor têm que desencadear a atitude do aluno para que ele seja protagonista. Fechou? Então, não adianta a gente ter isso tudo muito clarinho aqui nos encaminhamentos e exercermos um papel contrário, tá?
Então, tem muita coisa para a gente falar sobre essa temática. A gente vai ver muitas situações ainda. E aí, a nossa proposta para a próxima formação de matemática é fazer algumas atividades com vocês aí do outro lado. E para a gente discutir a prática, a mediação aqui dos formadores dentro da atividade e a de vocês representando os nossos estudantes. Tá? Fica aqui fechado esse combinado entre nós. Na próxima formação de matemática, a gente realizar atividade como essa do bingo, que está posta aí no nosso material. Eu leio aqui, então, para vocês uma mensagem. Antes aqui, deixa eu só ler. A Fabiana diz, do Pedra, uma metodologia ativa realizada aconteceu sexta-feira na culminância da sala de leitura. Fiquei encantada com os alunos. Fabi do céu e os demais professores e coordenadores. É fato. Mas os alunos só tiveram uma postura ativa aqui na culminância, quando a gente fica ali sentados, babando por eles e aprendendo com eles, porque a escola permitiu isso na sala de aula, permitiu isso aos arredores da escola. E aí, quando ele é convidado, ele vem dar o show como eles deram. E aí eu deixo aqui para vocês, tá? Para ser eficaz uma atividade pedagógica, deve consistir em ajudar a criança a avançar no caminho da independência. Maria Montessori. Olha que sensacional essa frase que ela traz. Então, o papel maior enquanto educadores é ensinar os nossos alunos a buscar essa independência. Eu agradeço demais, muito obrigada pela companhia, espero a gente ter aprofundado um pouquinho mais sobre essa temática. Fiquem com Deus, e eu passo para o Regis, que está ali só me olhando para dar um tchau e finalizarmos mais uma formação. Com você, Regis. Obrigado, Mara. Foi um sucesso, né? Mas o sucesso maior é o trabalho que vocês realizam na escola. Tá de parabéns pela participação na TPC, pela contribuição. Quando a Mara, enquanto formadora, aqui pede para vocês participarem, vocês participam ativamente. E os frutos vocês colhem no dia a dia, aí, com o resultado da escola. E como vocês falaram, e a Mara falou, na culminância que nós tivemos, nós podemos presenciar aí pelo menos um pouquinho daquilo que vocês colhem na escola em termos de resultados. Parabéns e bom trabalho aí, boa continuação de trabalho na escola, tá bom? Tchau para todo mundo. Tchau, gente. Fiquem com Deus, tá? Bom trabalho. Tchau. Ótimo dia para você. Para você também. Cuidem-se, tá? Cuidem-se. Máscara, álcool em gel, protejam-se, tá bom? Você também, você tá bom? Eu só tô sem a minha porque eu tô sozinha, porque eu sou bem preocupada com essas questões, viu, gente? Não vacilem, tá bom? Tá joia. Beijo. Tchau. Obrigada, Mara. Bom dia. Tchau, meu amor. Tchau, gente. Parabéns pela organização aí na escola, viu? Fiquei bem contente, viu? Tchau.